Olá, amigos e irmãos, bem-vindos para mais um bate-papo matinal. Hoje tá cedinho. O frio hoje ele não tá tão intenso, mas tá frio. Eu ainda tô com essa blusa aqui, ó, de cobertor, né? E ela é acionada quando o negócio passa do ponto. Então esses dias chegou aqui, tem vezes que chega a 10, 11, mas dessa vez os picos chegou aqui, acho que chegou a 12, 13. Claro que tem lugar mais frio do que aqui. Vou mostrar para você um pouquinho do cenário aqui. Olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? O sol tá vindo ali, ó. Naquela direção ali pro lado da capital, Vitória. O sol tá vindo ali. Aqui em cima, ali a caixa d'água, a mata. Essa mata pertence à Mata Atlântica, né? Não pode mexer nessa mata. E aqui, ali, ó. Ali é a casa dos meus vizinhos, as ruas que desce. Graças a Deus foi pavimentada há poucos dias, me ajudou muito. Eu pude tirar minha oficina lá da rua e trazer para cá por causa do aluguel. Eu não ia conseguir sobreviver pagando aluguel nessa pandemia. E por milagre de Deus eu consegui mudar antes ainda do carnaval, eu acho. Acho que eu mudei no dia 18 de fevereiro. Foi aonde eu consegui me livrar do aluguel, né? Mas o local lá é bom. Tá vendo o local aí, ó? Se eu tô dando um giro pra vocês de 180 graus aí, ó, você vê, né? Se eu fizer assim com o celular, ele vai dar uma imagem melhor. Tá vendo? Aí embaixo é a vila. Olha lá, ó. Tá certo? Bom, meus amados, vamos bater um papo. Vamos conversar um pouco. Deixa eu acertar aqui. Colocar o fundo aqui. Porque eu gosto quando o sol sai lá, ó. E pega lá no pico do monte lá, ó. Como um relógio. Ao fundo tem a caixa d'água aqui, né? Meus amados, você já ouviu falar em voto de confiança? Você já ouviu falar nisso? Em voto de confiança? Então, na vida, nós, seres humanos, seja quem for, em qualquer classe, né? Muitos precisam de um voto de confiança. O voto de confiança dá a condição da pessoa se restabelecer novamente. Você precisa de um voto de confiança, alguém precisa acreditar em você. Enquanto muita gente não acredita em você, sempre aparece alguém, parece que até enviado por Deus, que vai lhe dar um voto de confiança, né? E isso é muito importante, igual agora nós estamos conversando aqui. Quantas pessoas agora estão tendo o seu voto de confiança? O que é um voto de confiança? O voto de confiança, eu estou falando na linguagem popular. O voto de confiança é quando você dá à pessoa uma oportunidade de ela se restabelecer daquela situação ou daquela condição onde ela está. Tá certo? Um criminoso, às vezes a pessoa cometeu um crime, um roubo, um assalto ou outra coisa qualquer. E quando tem aquela reunião de reconciliação e que os parentes da vítima, que foi, falando em questão do assassinato aqui, perdoa aquela pessoa. Isso chama-se voto de confiança ou misericórdia. Tá certo? Quando você parte para a Bíblia, é misericórdia. No linguajar popular aqui fora, entre o povão onde nós estamos inseridos, chama-se voto de confiança. É como você dá à pessoa uma nova chance. Você dando um voto de confiança à pessoa é a mesma coisa que você estiver dizendo para ela: olha, isso aqui nunca vai dizer para você que você não errou.
porque você não cometeu falhas. Simplesmente estamos te dando uma nova chance de você se recompor e mostrar para a gente o seu lado bom. Todo ser humano tem o seu lado de obscuridade. Não adianta vir aí outra pessoa e dizer, não, o que é isso? Não. Todos nós, a Bíblia diz que nós nascemos debaixo do jugo do pecado. Então, vezes por outra, podemos cometer uma falha, mesmo até sem querer. Na Bíblia Sagrada, temos exemplos de pessoas que receberam um voto de confiança. O voto de confiança não é dado só para criminosos, pessoas que cometem crime. Por exemplo, você tem lá uma empresa que quebrou e, de repente, ela quer se restabelecer novamente. E o que ela faz? Esse empresário vai em todos os bancos. E esses bancos não lhe dão um voto de confiança. Ele está quebrado, ele não tem de onde tirar dinheiro para pagar nós, o que esse cara vai fazer? Mas uma instituição, alguém iluminado ali, fala assim, não, eu vou acreditar em você. Eu vou lhe dar o que você precisa. Isso chama-se voto de confiança. Alguém deu esse voto de confiança. Entendeu? Você tem lá um empregado de uma empresa que cometeu uma falha, ou é um excelente empregado, mas por uma razão e outra ele caiu numa infração contra o seu patrão. E agora ele é demitido. E alguém intercede por aquele empregado porque via nele que ele tinha qualidade. Você está entendendo? Voto de confiança é isso. E o patrão resolve, né? Feito o apelo, o patrão resolve dar a essa pessoa mais uma chance, ou um voto de confiança. Tá certo? Eu lembrei de um assunto aqui, vou passar para ele. Então, e esse empregado agora ele retorna para o seu antigo posto de trabalho, né? Porque foi dado a ele um voto de confiança. Eu vejo, já vi, eu mesmo já participei eu mesmo já ajudei profissional retornar ao seu posto de trabalho, certo? Porque me fizeram a seguinte pergunta: o que você acha de fulano? Eu falei, olha, fulano ele é um excelente profissional. Ele só... sei o que aconteceu com ele. Ele não tinha cometido nada grave. Porque dentro de uma empresa há interesses. Há alguém querendo a vaga de alguém. Há alguém querendo o posto de alguém. Então aquele rapaz, ele acabou caindo numa infração. Falei, não, dá a ele uma nova chance. Ele caiu nessa armadilha aí, ou cometeu esse erro aí, mas tenho certeza que se você readmitir ele de novo, ele vai ter uma dívida contigo. Ele nunca mais vai cair nesse mesmo caminho, nesse mesmo buraco que ele caiu. E assim, 3 dias depois, a empresa chamou esse funcionário de volta, colocou no lugar. E esse empregado, ele está nessa empresa até hoje. Isso tem muito tempo. Isso chama-se voto de confiança. Alguém iluminado, né? Deus, ele sempre cria meios para que a pessoa seja atendida. Em várias situações. Até mesmo no relacionamento. Alguém lá foi acusado de traição, ou porque olhou para o outro meio estranho, ou porque recebeu um elogio, ou por alguém fez um comentário e isso fez com que a relação estremecesse. Mas alguém chegou e falou, fulano, não aconteceu nada, dá um voto de confiança, dá uma chance, dá uma oportunidade. Vocês formam um casal bonito. E aquele homem ou aquela mulher que se sentiu assim ofendido,
dá àquela pessoa, seja do lado feminino ou do lado masculino, um voto de confiança. E aquela pessoa tem a chance de se restabelecer novamente. Tá certo? Um adolescente que comete uma falha, uma das faixas etárias da vida do ser humano em que se comete mais falha é na faixa da adolescente e juventude, da adolescência e juventude. E às vezes, por não saber o que está acontecendo ou não ter conhecimento da vida, aquele jovem, ainda muito jovem, aquela mocinha, é persuadida, atraída, enganada, cai numa armadilha. Mas ela precisa de um voto de confiança. Mas nós precisamos entender uma coisa: o voto de confiança ele precisa também de uma resposta daquele que está recebendo o voto de confiança. Ó, veja aqui, ó, pessoas que tiveram voto de confiança. Onésimo. Você sabe quem é Onésimo? Já ouviu falar dele? Onésimo era o escravo de Filemon. Está na Bíblia Sagrada a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Onésimo era escravo. E ele tinha cometido furto, roubado o seu senhor. E fugiu. Mas foi pego. E foi preso. Só quem que Onésimo encontra na prisão? Um servo de Deus chamado Paulo, que estava preso também por causa de pregar a palavra de Deus. Você está entendendo? O que Paulo fala? Paulo agora conversa com Onésimo. E aquele bate-papo fez com que Onésimo aceitasse o evangelho, aceitasse a Cristo como Salvador. O apóstolo Paulo, conhecendo Filemon, que Filemon era um homem sério, você pode observar na introdução como que Paulo elogia Filemon. Filemon era um homem íntegro, um homem sério. E Paulo sendo preso, Paulo talvez não teria nem tanta moral assim, porque estava preso. Paulo agora envia uma carta a Filemon, por isso que essa carta está inserida aqui. É uma carta regada de misericórdia, é uma carta regada onde alguém foi usado por Deus para intervir na vida de alguém. O que ia acontecer com Onésimo se ele continuasse preso? Ele ia ser condenado à morte, porque ele era um escravo. Além de ser escravo, ainda ele, como é que fala? Defraudou o seu senhor, né? Agora Paulo envia a carta para Filemon. Filemon, eu sei que você é um homem íntegro, é um homem que, né? Mas aceita Onésimo aí, porque agora ele é outra pessoa. Então agora Filemon dá a Onésimo um voto de confiança. Está na história. Outra pessoa também que teve a misericórdia, que teve um voto de confiança, Paulo. Paulo, ele tinha permissão do rei, das autoridades, para neutralizar e assassinar os crentes que estavam pregando o evangelho naquele tempo, logo depois que Jesus morreu. Paulo recebe agora a missão de neutralizar as ações dos crentes. Numa dessas ações, Paulo participa, onde Estevão, o primeiro mártir da era cristã, ele é assassinado. E Paulo acompanha o seu assassinato, que Estevão foi apedrejado até a morte. E depois Paulo continuou com as suas campanhas. Num belo dia, ele se encontrou com o Senhor Jesus, dizendo: Paulo, por que me persegue? Mas Deus, em Cristo Jesus, deu um voto de confiança para Paulo. Veja o apóstolo que Paulo foi. Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque se nós formos olhar as pessoas com os nossos olhos, nós vamos condenar todo mundo e as outras pessoas vão nos condenar também. Hã? Aleluia.
Chegou uma pessoa aqui para ser atendido, eu tive que parar um pouco. Então, Paulo, ele simplesmente replicou para Onésimo o que aconteceu com ele. O voto de misericórdia que deram para Paulo, que Deus deu a Paulo, Deus repetiu ele em Onésimo. Você entendeu como é que é bonita a história? Então, se não fosse assim, a raça humana estaria comprometida. Já pensou se todos fossem morrer por causa de um delito? Eu não estou aqui fazendo apologia àqueles que andam vacilando, não. Eu estou dizendo que o ser humano precisa de um voto de confiança. Em todos os aspectos. Porque na igreja, por exemplo, se nós não tivermos assim a mente de Cristo, na igreja é um lugar que muitas pessoas erram demais. Eu sou membro de uma igreja, eu sou servo, eu sou trabalhador, eu sirvo os irmãos, eu ajudo os irmãos a conduzir o nosso povo ao reino dos céus. Eu ajudo, eu coopero. Mas a igreja também, se a mente de Cristo não estiver inserida na mente dos irmãos, dos oficiais, dos ministros do Senhor, ou até mesmo dos crentes, há pessoas que nunca mais eles vão dar crédito. Conseguem me entender? Há pessoas que elas nunca mais vão prosperar porque simplesmente ela é neutralizada. Ela é neutralizada por causa da forma com que olham essa pessoa. Às vezes tem determinado crente, dependendo do que ele fez ou ele passou, ou dependendo de quem ele é também, mesmo que ele se recomponha, mesmo que ele volte aos caminhos do Senhor, ele não recebe a atenção devida que deveria ter, essa pessoa fica uma pessoa infrutífera. E é um caso muito sério, é um caso a pensar. Outra pessoa também que teve voto de confiança, Jacó. Eu faço a seguinte pergunta para vocês, principalmente aqueles que estão na igreja. Se Paulo, que tinha a função de assassinar os cristãos, de levá-los à morte, prender, açoitar, castigar, se ele passasse no nosso crivo hoje, na nossa peneira hoje, se tivesse que ter um voto de confiança, será que nós daríamos a ele esse voto de confiança? Será que daríamos para Onésimo esse voto de confiança? Jacó teve um voto de confiança. Por que ele teve um voto de confiança? Ele teve um voto de confiança porque junto da sua mãe ele enganou seu próprio irmão. Qual foi o erro do seu irmão? O erro do seu irmão foi vender a sua primogenitura. Abriu mão da sua primogenitura. Então Jacó ali ficou mal visto por causa dessa ação. Mas ele teve um voto de confiança. E Jacó tornou-se pai da nação de Israel. E se não tivesse o voto de confiança? E se o próprio Deus não desse a ele uma chance? Outra pessoa que nós podemos ver aqui, que teve um voto de confiança do Filho de Deus. Aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Sabe que se você for analisar dentro da justiça, em cima daquela mulher estava sendo aplicada uma injustiça da parte dos homens. Porque se levaram aquela mulher que foi pega em ato de adultério, aonde está o homem que adulterou com ela? Deveria ser condenado junto. Então havia um ato de justiça ali. E Cristo fez justiça na vida daquela mulher. Então o que eu quero dizer para você aqui? Fechando tudo, a humanidade, hoje, a humanidade ela teve esse voto de confiança da parte de Deus por várias vezes. O último voto de confiança que Deus deu para a humanidade, nesse termo geral, falando de humanidade, foi quando ele enviou Jesus aqui, para morrer na morte de cruz, para que a humanidade tivesse oportunidade de ter acesso ao Pai. Se eu não estou enganado, acho que é Romanos 6:23, se eu não estou enganado, diz que todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Ou seja, deixa eu ver se é 6:23 mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna. Mas no livro de Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora essas pessoas foram religadas novamente através da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, nós precisamos acreditar nessa pessoa, precisamos dar esse voto de confiança. Isso chama-se misericórdia. Você tem um rapazinho lá, foi preso, cometeu infração. Quando ele é solto, a justiça está dando àquele rapaz um voto de confiança. O que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Vai e não faça essas coisas mais. Vamos combinar um negócio aqui? Eu não te condeno, mas você faz um favor para mim. Você evita, não faça isso de novo. E a mesma coisa quando a justiça solta um jovem que cometeu um delito, né? Ou outra pessoa qualquer, e essa pessoa, por decisão da justiça, ela é solta. Estou falando em termos, né? Tem uns que são soltos que não deveria ser solto, deveria cumprir sua pena. Mas há casos. Agora a justiça dá a soltura àquela pessoa, está dando a ela um voto de confiança. Quando é dada a essa pessoa essa oportunidade para sair da prisão, é a mesma coisa que essa pessoa recebesse a seguinte mensagem: olha, nós estamos te liberando, mas não faça isso que você estava fazendo mais. Isso é voto de confiança. Então, meu irmão, minha irmã, isso é sempre dado. O voto de confiança significa a misericórdia. Isso acontece em todas as classes sociais. Na família, onde precisa haver o perdão, onde precisa dar uma chance, o pai precisa dar uma chance ao seu filho, e vice-versa, entre pai e mãe, de pai para filho, precisa haver esse voto de confiança, precisa dar uma nova chance para que a pessoa possa se readmitir novamente. Nas empresas, nos negócios, as pessoas precisam de um voto de confiança, porque isso faz com que as pessoas entendam que existe por trás disso a misericórdia de Deus sobre a vida do ser humano. E que amanhã ou depois, a mesma pessoa que teve esse voto de confiança, vai devolver ele para outra pessoa que vai precisar. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo não merecia, mas Deus deu a ele uma chance. Porque se você for esperar 100% das pessoas, você nunca vai encontrar esse 100%. Eu lembro quando eu fui consagrado auxiliar de trabalho. Quando eu fui consagrado auxiliar de trabalho, eu era jovem na igreja onde eu estou. Meu pastor era um pastor rígido. Mas eles me consagraram a auxiliar de trabalho, é uma função, é a mesma coisa que cooperador, é uma função abaixo do diácono. Eu era jovem, com 17, 18 anos. Estava tomando banho no rio. Estava lá, nem ligando para a vida. Mas quando chega no fim do ano, naquele mesmo dia que a gente estava tomando banho, teve a vigília da noite e meu nome foi lido. Marcos Roberto Rosa foi separado para auxiliar de trabalho. Foi um choque. De um homem que parecia ser rígido, que era rígido, me aprovar como auxiliar de trabalho, eu senti que aquilo foi um voto de confiança. E de lá para cá, eu procurei honrar esse voto de confiança que me deram. Mas se eles fossem esperar eu chegar a 100%, se eles fossem esperar eu chegar aonde eu estaria agora, eu não seria nem obreiro. Então, quando nós olharmos para alguém, precisamos deixar a visão de Deus olhar no nosso lugar. Foi assim que fizeram comigo. Eu falei, eu não vou contrariar os meus irmãos. Eles me deram um voto de confiança. E eu vou retribuir isso. Porque, irmãos, na vida que nós vamos vivendo, nós precisamos disso. O reino de Deus, ele cresceu dentro desse voto de confiança. De pessoas que não mereciam a salvação, nenhum de nós. Mas foi estendido a essas pessoas
a salvação. Então eu fiquei muito maravilhado. E eu tenho procurado honrar esse voto de confiança que me deram. Alguns não acreditam em mim. Pode até não me dar 100%. Eu não quero esse 100%. A gente nunca chega a 100%. Alguns podem até falar assim, cara aí, esse Marcos Rosa. Mas eu tenho procurado honrar esse voto que me deram. E eu procuro agir com a mesma misericórdia com os demais. Porque quando talvez eu não era acreditado por ser jovem, e o jovem não é tão acreditado assim, mas me deram um voto de confiança. E eu tenho honrado esse voto de confiança até hoje. Com todas as minhas forças. Eu poderia olhar só para mim, mas não, falei, não, eu tenho uma missão a cumprir. Então, o voto de confiança, você traz vida à pessoa novamente. Você dá o direito da pessoa se recompor da situação onde ela está. Seja em qualquer situação, seja social, econômica, financeira, seja profissional, seja numa igreja, as pessoas sempre precisam de uma nova chance. As pessoas sempre precisam de uma oportunidade. E essas oportunidades, Deus geralmente usa pessoas para dar essa oportunidade a alguém. E é essa a mensagem que eu quero, nesse bate-papo, passar para você. Faça isso na sua vida. Seja misericordioso. Dê a essa pessoa uma chance dela se recompor. Dela mostrar o lado bom que ela tem. E isso agrada a Deus. E isso deixa Deus satisfeito. Porque o voto de confiança que Deus está dando para a humanidade é desde a queda do Éden. Olha o que Deus tem feito com a humanidade. Ele tem sido paciente e longânimo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. A gente volta a bater um papo numa próxima oportunidade.